motivo do louvor. Aleluia. Amém? Como é que foi de chuva por lá? Choveu molhado. O problema é que chove água, né? Que molha. Mas nós louvamos ao Senhor. Eu estava vendo as notícias na cidade, muitas famílias com seus lares foram atingidos pelas águas, muito prejuízo. Mas se o Senhor guardou a sua casa, aleluia, se o Senhor guardou o teu lar, glória a Deus. Nós queremos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, onde nós queremos meditar nessa noite. Lucas 23. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Lucas 23, nós vamos ler a partir do versículo 36 ao 42. E nós queremos falar sobre dois homens e dois destinos. Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 36 em diante. Pai, nós oramos, Senhor, para que teu Espírito Santo possa ministrar ao nosso espírito nessa noite. Que o Senhor possa soprar sobre nós entendimento, Senhor. A tua palavra nos diz, ó Deus, que se alguém ouve o Evangelho do Reino e não entende, logo vem as aves dos céus que roubam a semente. Senhor, nós não queremos que essa semente do teu Evangelho seja roubada em nosso coração, Senhor. Nós não queremos que a semente que está sendo lançada em nosso coração, ela seja impedida de frutificar, de se enraizar e de gerar frutos, Senhor. Nós queremos, Senhor, que a tua palavra, que é a semente, ela possa entrar no âmago do nosso espírito, ela possa nos pegar por dentro, Senhor, e ela possa cumprir o teu propósito. Por isso, Senhor, nós oramos, ministra ao nosso espírito nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Diga glória a Deus. Então nós vamos começar aqui devagarinho para entender essa palavra. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também, por cima dele, estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Deixe marcado na sua Bíblia. Nós queremos justamente falar desses dois homens. Esses dois homens que foram condenados juntos com Jesus. A palavra de Deus diz que eles eram salteadores. Os salteadores eram aqueles que assaltavam. Normalmente, a palavra de Deus, até Jesus conta uma parábola de um homem que foi atacado no caminho. Vocês lembram? Ele foi assaltado, ele foi atacado por salteadores que lhe roubaram o que tinha e o deixaram quase morto. Então haviam
os assaltantes, os salteadores, que atacavam às vezes em bandos, em grupos, atacavam as caravanas, atacavam os comerciantes, que se deslocavam naquelas estradas, às vezes para buscar mercadorias para o seu comércio. Enfim, esses homens que foram condenados à morte por causa dos seus crimes, eles eram assaltantes. Os dois, por serem condenados à morte, provavelmente eram pessoas violentas, perigosas, e por isso mesmo foram condenados à morte. E eles foram condenados junto com Jesus. Então nós temos dois homens que eles praticamente tiveram o mesmo tipo de vida, o mesmo tipo de vida, e eles tiveram a mesma condenação que Jesus. A palavra de Deus, ela diz que nos evangelhos, ela conta de formas diferentes nos 4 evangelhos, mas ela diz que quando Jesus estava ali, naquele madeiro, quando ele estava lá crucificado, os príncipes religiosos diziam para ele: se tu és o Cristo, salva-te. Se tu és o Cristo, desce daí e mostra que tu és o Filho de Deus. Agora, no meio de toda essa zombaria, no meio de todas essas coisas, a palavra de Deus, ela diz que um deles, às vezes diz ao da direita ou da esquerda, mas aqui no Evangelho de Lucas diz um que estava ao seu lado. Um dos homens que estava ao seu lado, então ele se dirigiu para Jesus. No verso 39, ele se dirige para Jesus e ele diz: um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus dizendo: você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Salve a você mesmo e a nós também. Aqui fala em insultá-lo, que deve ser a tradução da linguagem de hoje. Talvez aí na sua Bíblia diz que ele blasfemava. Pois justamente isso. O que é blasfemar? Blasfemar é exatamente ofender. Blasfemar é lançar uma ofensa a uma divindade. Blasfemar é lançar um insulto àquilo que é considerado sagrado. Blasfemar é uma difamação do nome de Deus. Então a palavra diz que esse homem blasfemava contra Jesus. E se ela diz que blasfemava contra Jesus, ela está colocando Jesus numa categoria divina. Amém? Ela está colocando Jesus agora numa categoria divina. Jesus agora, ele não está sendo apresentado como um homem. O Evangelho de Lucas diz: e ele blasfemava, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, blasfemava de Jesus, blasfemava contra Cristo. E ele então, ele disse: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Então nós encontramos aqui dois homens que estão se dirigindo a Jesus. Um deles se dirige a Jesus e ele só pede que Jesus faça uma coisa. Ele pede que Jesus dê sinais, que Jesus faça um sinal. Os príncipes religiosos diziam: dê-nos um sinal, faça um sinal, para que nós possamos acreditar. A palavra de Deus, ela mostra nos evangelhos que várias vezes os líderes religiosos vinham até Jesus e diziam para ele: nos dê um sinal. Porque essa é a mentalidade religiosa. A mentalidade religiosa, ela quer que Jesus apresente sempre sinais. A mentalidade religiosa, ela busca Jesus, ela procura Jesus, mas ela quer os sinais. Ela valoriza os sinais. Ela dá um valor muito grande aos sinais. Sabe, quando Deus mandou Moisés voltar ao Egito, quando Deus mandou Moisés voltar ao Egito, Deus disse para Moisés que ele deveria se apresentar fazendo o quê? Sinais. Porque havia naquele momento uma grande guerra, uma grande batalha, uma batalha espiritual. E Moisés precisava convencer os religiosos. Amém? Moisés precisava convencer os religiosos.
Então Moisés, quando ele vai para o Egito, ele se apresenta fazendo sinais. Mas aqui está um grande problema para quem busca apenas os sinais. Porque os sinais, elas existem quando nós seguimos a Cristo, mas os sinais também existem no meio dos feiticeiros. Você ouviu isso? Os sinais existem com quem busca Cristo, mas eles também existem no meio dos feiticeiros. E quando Moisés apresentou o seu cajado, quando Moisés colocou o seu cajado no chão e ele se tornou uma serpente, o que fizeram os feiticeiros? Faraó então chama os seus feiticeiros. E o que eles fazem? Eles reproduzem o mesmo sinal. Eles reproduzem o mesmo sinal. Os cajados que eles usavam também se tornaram em serpentes. O cajado de Moisés se tornou uma serpente. O cajado que aqueles feiticeiros tinham também se tornaram em serpentes. Então o perigo de buscar sinais, apenas os sinais, é muito grande. Porque quem admira os sinais, às vezes pode estar admirando algo que não é Deus que está fazendo. Às vezes pode estar admirando algo que não faz parte do propósito do querer de Deus. Então esse homem, esse salteador, esse homem que foi condenado, esse criminoso, como diz ali, ele vira-se para Jesus e ele pede sinal. Se tu és o Cristo, salva-te. Salva-te. Mas lógico, logo ele já se incluiu, salva a nossa lei. Porque o religioso costuma ir a Jesus porque quer sinais, porque quer ver as suas necessidades supridas. Ele quer ver as suas necessidades supridas. Então a palavra diz que um dia Jesus multiplicou os peixes e os pães. Você lembra disso? E uma grande multidão comeu dos pães e dos peixes. Eles comeram, se alimentaram e foram para o lugar, para suas casas, voltaram para sua casa. Mas na manhã seguinte, quando Jesus andava na praia e eles souberam que Jesus estava lá, eles foram atrás de Jesus. Eles foram atrás de Jesus. Jesus havia falado por muito tempo o sermão do monte. Jesus havia ensinado coisas tremendas sobre o reino de Deus. Mas quando eles foram atrás de Jesus, eles não foram para ouvir o que ele tinha para falar. Eles foram porque queriam pão e porque queriam peixe. Então Jesus, ele diz assim: porque eu lhes dei pão e peixe, vocês vêm me procurar? Porque eu lhes alimentei, vocês estão me procurando? Então Jesus começou a pregar o Evangelho. Então Jesus começou a pregar o Evangelho e as pessoas foram se retirando. Porque os religiosos procuram Jesus apenas porque querem sinais, apenas porque querem ver as suas necessidades supridas, apenas porque querem comer o pão, o peixe, apenas porque querem se livrar dos seus problemas. Como esse homem: se tu és o Cristo, salva-te e salva nós também, tira-nos dessa cruz. O religioso costuma vir a Jesus para que Jesus, ele diminua o seu sofrimento. Então é por isso que muitos movimentos religiosos atraem as pessoas dizendo: pare de sofrer. Porque já era assim na época de Jesus. As pessoas o procuravam porque queriam ver o seu sofrimento solucionado. Quando esse homem expressa para Jesus, ele está agora, ele está condenado à morte, ele tem pouco tempo de vida, mas a sua mentalidade religiosa ainda está funcionando perfeitamente, e ele continua agindo como um religioso. Eu quero um sinal, eu quero que você faça um sinal. Já que tu é o Cristo, faz um sinal. Já que tu é o Cristo, te salva, e salva eu também. Me tira também desse sofrimento, porque a morte de cruz era a morte mais terrível. Por que será que Jesus diz que a gente também tem que carregar a nossa cruz? Por que será que Jesus diz que nós também temos que morrer? Por que será que a palavra
diz que aqueles que estão em Cristo também estão crucificados, porque é uma morte terrível. Mas esse homem, esse religioso, esse homem com mentalidade religiosa, ele quer ver a sua necessidade resolvida, ele quer ver o seu problema solucionado, ele quer ter ele quer ver uma grande manifestação, ele quer ter uma grande visão, ele quer ter uma grande revelação. Mas é só isso que ele quer. Ele quer as manifestações, ele quer o movimento, ele quer o barulho. E eu vou dizer para você com toda a sinceridade do meu coração, por algum tempo eu pensei que o barulho fosse sinônimo de avivamento. Barulho fosse sinônimo de avivamento. Mas o avivamento especificamente não é barulho. Porque o barulho é algo externo, e o que Deus precisa fazer é dentro de nós, é no nosso espírito, é dentro de nós. Cristo precisa nos pegar por dentro. Não é barulho apenas, não é juntar apenas pessoas. O avivamento é muito mais do que isso. Então esse homem, ele começa a dizer: salva-nos, salva-nos, você é o Filho de Deus, desce daí, salva-nos também, resolve o meu problema, faça isso, eu quero um sinal. E você vê que um pouco antes de Jesus morrer, os líderes religiosos estavam dizendo, os príncipes, onde nós começamos a ler, eles diziam, e também o verso 36, e também os soldados, e escarneciam dele, chegando-se a ele dando vinagre. No verso 35 dizia: e o povo, olhando também, os príncipes zombavam dele, dizendo: você salvou os outros, agora você se salva. Por que essa mentalidade religiosa? Os grandes sinais, mas Jesus não estava interessado em oferecer sinal. Mateus 16, verso 1. Mateus 16, verso 1. Olha o que Jesus fala. Mateus 16, verso 1. E chegando-se os fariseus, fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus. Eles queriam alguma prova contra ele, e por isso pediram que ele fizesse um milagre, para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Então eles sempre procuravam Jesus pedindo um milagre. Mostra-nos um milagre, dá-nos um milagre, queremos ver um milagre, queremos ver um sinal. E se a gente ler mais embaixo, Jesus diz assim: eu não vou dar nenhum sinal para vocês. O verso 4: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Jesus não está interessado em nos provar que Ele é Cristo. Jesus não estava mais interessado em provar para aquele homem religioso que Ele era o Cristo. Ele não ia dar mais nenhum sinal. Ele não iria fazer mais nada. Ele não iria fazer mais nada. E na verdade, todas as vezes que os líderes religiosos disseram para Jesus: faça um milagre, nos faça um milagre, nós queremos ver um milagre, Jesus não fez. Sabe quando que Jesus fez o milagre? Quando no seu coração ele via e entendia que aquilo era importante para o reino. Então ele fazia o milagre. Então ele limpava o leproso. E muitas vezes ele ainda dizia: vai, mas não conta nada para ninguém. E parece que quando Jesus dizia não conta nada para ninguém, era pior, eles falavam mais ainda. Quando Jesus curou o homem cego de nascimento, cego de nascença, eles disseram: não é o mesmo, você não é o mesmo. E ele dizia: sou eu. Não é você. Aí chamaram os pais dele: esse aqui é o seu filho? Não é o seu filho. Não é. E o homem dizia: olha, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu estou vendo. Eu era cego e agora estou vendo. Mas Jesus nunca deu sinal nenhum, nunca manifestou um sinal para agradar os religiosos, para satisfazer a curiosidade religiosa, para se satisfazer o desejo de um religioso. Então, se você anda atrás de Jesus porque você quer ver um sinal, porque você quer ter uma grande visão,
porque você quer ter uma grande revelação, porque você quer que Deus multiplique alguma coisa, porque você quer que Deus faça um milagre na sua vida, porque você quer que Deus cure de alguma coisa, porque você quer que Deus, enfim, faça algo para você dizer, Cristo me deu um sinal. Você está enganado. Você está enganado. Mas a mesma palavra, seguindo em Lucas 23, no verso 41, ela fala do segundo homem, do segundo criminoso. Lucas 23, 41. Olha o que acontece agora. E nós, agora, esse segundo homem se vira para o primeiro. Quer dizer, se vira não, ele volta o seu rosto e começa a falar com o outro. A nossa condenação é justa. Por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse Jesus: lembre de mim quando o Senhor vier como rei. E Jesus então lhe respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Nós temos aqui um outro criminoso. Mas agora esse homem, ele tem uma visão completamente diferente do outro. Primeiro, ele consegue ver quem ele é e quem Jesus é. Sabe, ali na cruz, pendurado na cruz, esse homem consegue ter uma visão celestial. Ele consegue enxergar quem é Cristo e quem ele é. Ele diz para Jesus, ele diz para aqueles homens, ele diz para aquele homem: eu sou criminoso, nós somos criminosos, nós estamos aqui porque nós cometemos crimes, a nossa punição é justa. Mas ele não, se referindo a Jesus, ele não, ele é inocente. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. Sabe, esse homem nunca foi num culto, provavelmente ele nunca viu Jesus pregar, provavelmente ele nunca viu um milagre de Jesus. Mas quando ele se dirige para Jesus, ele entende quem ele é, ele entende quem é Jesus. Agora, mais do que isso, ele faz um pedido para Jesus. Olha a diferença do pedido. O primeiro lhe disse: me dê um sinal, te salva, me salva também. O que o segundo homem pediu para Jesus? O que ele pediu para Jesus? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando entrares no teu reino. O que esse homem queria? O reino. A única coisa que ele queria era o reino. Então nós agora temos um segundo homem cujo objetivo, ele não pediu nenhum sinal, ele não pediu nenhuma prova, ele não pediu que Jesus fizesse algo mirabolante, ele não pediu que descesse um raio do céu, ele não pediu nada a não ser: eu quero entrar no teu reino, eu quero fazer parte do teu reino, eu quero o reino, eu quero Cristo. Então aqui há uma grande diferença de alguém que apenas quer as manifestações. Às vezes as pessoas elas vão longe atrás das manifestações, e às vezes as manifestações iludem a mente religiosa, e muitas vezes a pessoa enxerga a manifestação e ela entende que aquela manifestação é um grande sinal de Deus, e muitas vezes, com o perdão da palavra, é um feiticeiro egípcio que está apenas reproduzindo algo que Deus pode fazer. Agora, esse segundo homem diz: eu quero entrar no teu reino, eu quero o teu reino, eu quero fazer parte do teu reino. Lembra-te de mim, porque eu quero entrar no teu reino. Então, quando esse homem dirige-se a Jesus e ele diz: eu quero entrar no teu reino, eu quero fazer parte do teu reino, eu quero o teu reino, então Jesus disse: tudo bem, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, fica tranquilo, você estará comigo, você ficará comigo.
Sabe, quando esse homem expressa esse desejo de apenas querer o reino, ele deve expressar o que está no teu coração. Nós queremos Cristo. Nós amamos as manifestações, mas se não houver manifestação, nós queremos Cristo. Se Cristo não nos der nenhum sinal, glória a Deus. Se não descer um anjo do céu, glória a Deus. Se ninguém for curado, glória a Deus. Se não houver uma multiplicação de pães, glória a Deus. Se não houver algo extraordinário, glória a Deus. Mas não pode faltar Cristo. Não pode faltar Cristo. Cristo não pode faltar. Cristo deve ser o nosso objetivo principal. E nós não podemos fazer como às vezes alguém diz: se Cristo me fizer isto, eu o seguirei. Como que negociando com Deus, como que chantageando a Deus. Olha, Deus, se o Senhor me quer mesmo no seu reino, o Senhor faça isso para mim. Mas Deus não quer fazer alguma coisa. Deus não quer ser comprado por interesses. Nós não podemos fazer como alguém de mentalidade religiosa que diz para Jesus: se o Senhor fizer isso, então eu vou te seguir. Se o Senhor fizer aquilo, então eu vou te seguir. O Senhor não precisa fazer nada, Ele já fez. Ele já morreu por nós. Ele já quebrou as maldições. Ele já quebrou as maldições. Ele já rompeu com as maldições. Então as pessoas às vezes dizem: o melhor de Deus está por vir. Ele já veio. O melhor de Deus já veio. Ele já nos salvou. Ele já morreu por nós. Ele já nos garantiu a eternidade. Ele já fez tudo o que podia fazer. Agora cabe a nós. A palavra diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele já pagou o preço. Jesus não precisa provar mais nada, nem para mim, nem para você. E nós não precisamos duvidar da sua condição de Senhor, de Rei de nossas vidas, fazendo alguma coisa para nos agradar. Ele não precisa fazer nada. Como diz aquela canção: se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Nós não vamos segui-lo porque Ele fez um milagre. Nós não vamos andar com Ele porque Jesus, então Ele fez isso por mim, então eu vou andar com Ele. Jesus fez aquilo por mim. Ele já te salvou. Que o teu objetivo seja Cristo. Como aquele homem: Senhor, eu sou um pecador, eu sou um criminoso, eu sou um salteador, eu sou um assaltante. Mas tu não, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, lembra-te de mim. O problema é que o religioso nunca se enxerga, ele nunca se vê como ele realmente é. Jesus conta aquela parábola de dois homens que entraram no templo. Você conhece a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu parou-se a orar e ele dizia: Senhor, olha para mim, eu não sou como esse publicano, eu não sou como esse outro aí, eu sou uma pessoa correta, eu sou isso. Então ele falava dele para Jesus, para Deus. E aí o publicano lá no seu cantinho orava, ele batia no seu peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E aí Jesus encerra a parábola perguntando: qual deles voltou para casa agraciado por Deus? Publicano. Você não precisa dizer para Jesus: eu sou isso, eu sou aquilo, porque Jesus sabe quem você é. Jesus sabe que você é um pecador, então você não precisa enfeitar para Ele. Basta você assumir: Senhor, eu sou um pecador, eu só quero a Ti, Senhor. Eu só quero a Ti, Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. A pergunta que você precisa responder nessa noite: qual desses homens? Qual desses homens representa você? Você é aquele que está buscando
um milagre, um sinal, ou você é aquele que apenas quer o reino de Deus? Fecha o seu